Vermezinhos do meu coração, tudo bem aí com vocês? Primeiro, obrigado aí para vocês que se inscreveram, que estão aqui comigo. 1.900 inscritos aqui nesse canal, nesse conjunto, nesse encontro de vermes aqui. Estou muito feliz, obrigado mesmo. Espero poder retribuir essa gentileza com um conteúdo aí que entretenha vocês e que divirta. Recentemente eu comentei que chegou um quadrinho, que é uma quadrinização do filme Alien, o primeiro filme, O Oitavo Passageiro. Então, como eu gosto bastante do tema, quem gosta muito também é a Luciana Silva. Acho que gosta mais que eu e sabe tudo sobre Alien. Mas como eu gosto muito do tema, tenho uma coleção aqui com alguns aliens. E também tenho quadrinhos. Resolvi fazer esse vídeo para vocês porque tem gente que nunca assistiu o filme e tem gente que assistiu há muito tempo e tal. Talvez seja legal esse papo aqui. Na minha coleção aqui, eu tenho figuras do primeiro filme, do segundo filme, do terceiro e do quarto filme. Lembrando que além desses 4 filmes, temos 2 prequels, que é o Prometheus e Covenant, que não tenho nada na coleção, e depois eu explico por quê. Temos o jogo que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não jogo, eu estou quase baixando ele de novo, que é o Isolation, que é um jogo que tem todo aquele ar, vamos falar assim, aquela ambientação do primeiro filme, e é com a filha da Ellen Ripley. E depois temos os 2 crossovers de Alien vs Predador, que é filme massa velho. Legal, bonito e tal, mas especialmente o segundo é bem porcaria, vamos falar assim, para fã mesmo. Então, falando aqui primeiro da minha coleção de figuras. Aqui eu tenho, do primeiro filme, eu tenho o primeiro, que eles chamam de Big Shep, que é esse Alien mais humanoide, né? Então, inclusive, você consegue ver até a caveira do Alien por cima da cabeça, que é um pouco translúcida, que é do primeiro filme, que é um filme mais de terror, de suspense, terror lá no espaço. Então, ainda era uma roupa emborrachada. Quando você vai para Disney, acho que ainda até você consegue ver isso, se tem a roupa usada no filme e tal. É um filme bem de terror, porém no espaço. As figuras que eu tenho do segundo filme são a maioria porque o segundo filme não é um filme bem de terror, é um filme de ação, porque tem alien assim a dar com pau. E esse segundo filme é o que expande mais a mitologia dos aliens, não só da questão de como como ocorre a metamorfose do xenomorfo, mas também de outras coisas relacionadas aí que entram no cânone. Então, eu tenho os ovos, eu tenho os vidros aqui com os facehuggers, tenho os pequenininhos chestbusters, então tenho a rainha aqui e tenho os aliens warriors, que são aqueles aliens de baseada que aparecem no segundo filme. Diferente do primeiro, que é um suspense, eu gosto muito desse filme porque tem uma questão deles usarem os sensores no filme e ter aquele negócio do pipipi, 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 quando os aliens estão se aproximando, e aquilo ali dá uma tensão danada. Ainda de todos os filmes, eu considero o melhor de todos, porque eu gosto muito da ação e gosto muito dessa mitologia que é expandida. Do terceiro filme, eu só tenho o Dog Alien, que é o alien que acaba usando como hospedeiro o cachorro, e é um alien que se movimenta como um quadrúpede. Nesse terceiro filme, que não é tão bom quanto o segundo, e deveria ser o final, uma das coisas, um dos destaques, eu não sei se vocês lembram, para quem assistiu, é a câmera que está acompanhando, parece aquelas câmeras que a gente vê hoje em videozinhos do Facebook, do Instagram, que põe no gato, no cachorro. A câmera é o alien, é como se você estivesse dentro do corpo, os olhos ali são os olhos do alien correndo para lá e para cá. Então é um filme que deveria ser o final, a Ellen Ripley se sacrifica no final, e era para ser o final, mas temos o Alien 4. E aí esse é bem chechelento, mas tem 2 coisas que eu gosto muito. Uma é a cena dos aliens na água, nadando. Essa cena até hoje para mim foi marcante. E a segunda é do alien já diferente, porque é usado para ressuscitar a Ellen, eles usam
a genética da Ellen, conseguem refazê-la, fazem um clone, e com isso também acabam clonando a genética dos aliens. E como ela tem, ou tinha um alien na barriga, na ocasião, no final do terceiro filme, esse quarto aqui, que eles chamam de cabeça de abóbora, alguma coisa assim, é um alien já bem diferente e que no final não reconhece a mãe. Não reconhece, não a mãe Ellen Ripley, não reconhece a rainha alien. Então, o que eu tenho aqui também, deixo até junto, porque meu espaço está bem apertado, e é uma coleção que já não cresceu mais porque eu não tive mais vontade de pegar outras figuras. Eu reassisti até semana passada Prometheus, que é o prequel, e o Alien Covenant. Quando eu assisti esses filmes pela primeira vez, eu não gostei, porque não tinha nada a ver com Alien, isso e aquilo, mas depois reassistindo hoje, depois de velho, com mais de 44 anos, os filmes não são ruins. Mas para quem esperava ver um filme de aliens, é um filme de ficção científica, vamos falar assim. Não é de terror como o primeiro, não tem tanta ação quanto o segundo. Então, é um filme de ficção. Por isso eu não tenho figuras. Chegaram a sair figuras pela NECA. Então, essa aqui é minha singela coleção de aliens que eu deixo junto com Predadores. Aliás, se vocês quiserem, uma hora a gente faz um vídeo também sobre Predadores, que eu tenho muito quadrinho e aqui de crossovers e outras coisas, e já tive muito mais figura que isso, mas o espaço foi acabando e no final acabei dando de presente, vendendo isso e aquilo, fiquei só com essas aqui, me digam. E por último, eu tenho um facehugger grandão da NECA, 1 para 1, que é um de espuma, que é uma espuma rígida, ele já está até se desfazendo. A Pizzi chegou a trazer o facehugger junto com o ovo do tamanho real. O ovo não ia dar para colocar porque o ovo é grande, mas o facehugger eu acabei pegando numa promoção de aniversário, não lembro quando foi, e ele está aqui na minha parede. Hoje eu estava, enquanto me preparava para fazer o vídeo aqui, pegando os quadrinhos, eu estava vendo o ovo dos Gremlins, que é muito parecido com o ovo dos aliens, então provavelmente aí tem alguma referência em relação a isso. Vamos para os quadrinhos? E falando um pouco aqui dos quadrinhos que eu tenho relacionado a aliens. Bom, esse é o que chegou recentemente, que é a quadrinização do primeiro filme Alien, O Oitavo Passageiro. Então, é algo que tenta reproduzir o ambiente do primeiro filme, que foi algo bem interessante na época. Primeiro porque apresentava uma personagem forte feminina. Depois que é um filme de terror mesmo, né? Porque é um filme de terror, porém no espaço, dentro da espaçonave. Então, lembra muitos filmes, por exemplo, de terror como Drácula, onde você tem o castelo, tudo. E aqui o castelo nada mais é que a própria espaçonave. E tem aquelas cenas que marcaram a época, que são primeira, a cena do chestbuster, né? Do peito do astronauta sendo arrombado, arrebentado, e o alienzinho saindo. E também essa cena aqui que é o facehugger, né? Que parece uma lagosta grudando no rosto das pessoas, exatamente para inserir o alien dentro do corpo, isso é, dentro do hospedeiro. Então, o parasita, né? Dentro do hospedeiro. Então, é um quadrinho que é exatamente o filme. É claro que a arte é muito bonita, ele tenta reproduzir aqui a cena, mas nada melhor que o filme. Então, o filme ainda tem uns efeitos meio datados, o alien aqui ainda tem um corpo meio humanoide, que era uma fantasia, e é um filme de terror, daqueles que você só enxerga, vamos falar assim, o assassino, o monstro, no final do filme, né? Então, esse é o quadrinho que foi lançado recentemente pela Excelsior. O segundo quadrinho que eu tenho aqui é um quadrinho que é uma história de aliens. É uma história que não se passa nem nos filmes de crossover com Predador e nada, mas é uma história de aliens, vamos falar assim, da criatura, de uma nave que carrega como arma escondida os aliens dentro da nave. Eles têm um problema, acabam caindo num planeta, então é um drama relacionado aos aliens, uma questão de salvação, de fé e outras coisas aqui. E como sempre, como a maioria dos filmes e quadrinhos de Alien,
a gente tem aqui sempre um ciborgue, né? Temos sempre um robô que tem uma pele humana para deixar mais os humanos mais à vontade. Então, é um quadrinho também bem interessante, nada épico, mas é uma boa história de aliens. Então, esse aqui chama A Salvação e faz inclusive citações aos filmes. Então, aqui tem até um resumo dos 3 filmes. A questão do extraterrestre aqui, que no final acaba um pouco com aquele extraterrestre ET bonzinho do filme ET o Extraterrestre e volta a colocar os aliens como criaturas aí, ou que querem dominar, ou criaturas perigosíssimas aos humanos fora do planeta Terra. Muita gente gosta dos crossovers, né? O crossover mais famoso que virou filme, inclusive, é o Alien versus Predador. Esse aqui é um quadrinho que eu também gosto muito, antigo, depois ele saiu primeiro em 2 edições e depois foi lançado encadernado pela editora, isso aqui era pela Dark Horse, né, lá fora, mas aqui, se eu não me engano, foi a Mitos que lançou isso aqui no Brasil, não tenho certeza. Mas também, esse é um dos meus preferidos, apesar de estar bem surradinho já, porque isso aqui eu li pra caramba, que vamos falar, é mais um crossover entre aliens e predadores. Então, aqui uma nave cai, há muito tempo atrás, um bandido acaba encontrando essa nave, tinham restos de predador, ele acaba tomando o sangue dos predadores e acaba ficando imortal. E com isso, a tecnologia também é avançada, ele fica rico pra caramba e começa a caçar mais naves e predadores porque o sangue, o que ele tirou dessa nave é limitado, uma hora vai acabar. E aí ele acaba achando uma outra nave, só que dessa vez com aliens. E quando ele acha essa nave com aliens, os predadores que estão no espaço acabam vindo para a Terra também. E aí tem uma treta geral, inclusive com soldados aqui usando armamentos dos predadores. E tem uma repórter aqui envolvida. É um quadrinho antigo, legal, mas também eu não sei se todo mundo já viu isso aqui. E um outro crossover bem maluco, que eu gosto muito, apesar de ser bem louco, é de Alien versus Predador versus Exterminador do Futuro. Aí você fala, puxa, mas o que tem a ver Exterminador do Futuro nesse jogo todo aqui? A verdade é que eles usam a questão da Skynet como a tecnologia, isso é, os robôs da Skynet infiltrados no meio dos humanos no futuro, tentando achar tecnologia para voltar e dominar o planeta Terra, o espaço, e acabar com a humanidade, fazer com que o império das máquinas domine. Então, acabam tropeçando na questão dos aliens e dos predadores. E aqui tem uma situação onde a gente tem a Ellen Ripley, que é a personagem do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto filme Aliens. Então, também é um quadrinho que saiu era da Dark Horse, foi lançado pela Mitos, só que acredito que depois tenha saído algum encadernadinho. E aqui você tem super exterminadores do futuro com genética de aliens também. Então a coisa fica bem maluca, parece algo ridículo, mas realmente é ridiculamente legal. Então tem até uma associação aqui da Ripley com os predadores e tal. Então, é mais um quadrinho que eu gosto muito relacionado ao tema. Tivemos alguns crossovers com personagens da DC. Então, esse aqui é um dos meus favoritos, que é o Batman Aliens, que saiu em 2 edições. Em algum momento eu acabei achando esse encadernadinho depois, também pela editora Mitos. E aqui mostra o Batman caindo em algum lugar, em uma floresta na América do Sul, numa missão de resgate, e aí acaba encontrando uma turma de militares em missão secreta, e eles acabam achando uma espaçonave, que aí temos os aliens. Aqui tem a história é muito legal, os desenhos são muito legais, e tem uma situação onde um dos aliens
entra num crocodilo. Então, no final, nós temos aí um xenomorfo crocodilo. E aí a coisa fica muito, muito maluca. Então, esse não foi o único crossover entre Batman e Aliens, mas depois a gente teve um segundo, que na minha opinião é mais fraco. Eu tenho aqui as 3 edições. Se passa em Gotham. E aqui os desenhos são legais. A história é até bacana, mas exageram, né? Eles começam a usar, mesclar a genética dos aliens com os vilões de Gotham. Então, lá na frente a gente tem Alien Coringa, Alien Duas Caras, porque eles querem usar isso como conteúdo militar, vamos falar assim. Eles querem usar isso, transformar isso em armas. Então, os desenhos são muito bons, mas começa muito bem a hora que entra nessa história de migrar com os vilões e tal, aí a coisa já fica meio forçada. Aqui, ó, Era Venenosa, de Alien. Temos aqui o Coringa de Alien, Duas Caras. E também temos no final o Crocodilo. Parece que o pessoal gostou do Crocodilo Alien aqui. De novo, desenhos muito bons. Tem um plot twist e tudo, mas forçado. Para fã esse aqui. O primeiro é muito bom. Esse aqui, mais ou menos. E quem cruzou com os aliens também foi o próprio Superman. Esse aqui eu acho que já saiu depois encadernado. Lá fora eu sei que saiu encadernado. E é uma história que se passa num outro planeta, onde eles falam kryptonês também. Superman vai atrás, cai uma nave em Metrópolis. Superman vai atrás com a turma da LexCorp para entender de onde veio essa nave. Acaba achando um pequeno planetóide, uma ilha espacial, onde lá eles tiveram problemas com os aliens. Então aqui sim, tem um sentimento, vamos falar assim, é como se você realmente estivesse no primeiro filme Alien, porque é o mesmo sentimento de terror, e o Superman acaba ficando sem os seus poderes porque está longe do Sol, acaba conhecendo uma outra cara que também fala kryptonês, então, e no final tem um final bem dramático, a cena clássica, e no final tem de novo, é bem dramático, e aí esses aliens acabam saindo dessa ilha espacial e vão parar na nave da LexCorp, e a coisa também fica bem maluca. Então, inclusive, agora que eu lembrei, o Superman acaba tendo um alien, uma rainha dentro dele. Ele acaba sendo atacado por um facehugger e acaba tendo uma rainha e tem que expulsar esse parasita de dentro dele. Então, é uma história que lembra muito, na verdade, o primeiro Alien e o Aliens, que é o segundo que chama no Brasil Aliens o Resgate. Bem legal. Isso aqui, se vocês gostam de Alien e Superman, é uma história que eu recomendo. E por último, é claro, tem vários crossovers, várias histórias, mas do que eu tenho na coleção é esse crossover com o Lanterna Verde, que não é o Hal Jordan, porque nessa época o Hal Jordan não era mais o Lanterna Verde. Inclusive, ele tinha se tornado um vilão, mas tem uma história que é contada antes, tem um prequel com Hal Jordan encontrando os aliens, e depois o Kyle Rayner tendo que resolver anos depois essa situação. Como sempre, tem um robô, que depois a gente descobre, aqui é um robô mulher, e também tem rainha, tem tudo. Para variar, o Lanterna Verde fica sem os seus poderes porque perde o anel, e é Alien a dar com pau. Esse aqui lembra muito o segundo filme. Então, também é uma história que eu gosto muito, lançada há muitos anos, mas também não deve ser difícil de encontrar. É bem, de novo, tem muito do filme aqui, e eu acho interessante colocar esses personagens de quadrinhos da DC em situações de terror. Superman com Aliens, depois saiu um segundo número que eu não tenho mais, que na verdade é o Darkseid usando os aliens para um ataque e tal. Então tem todo aquele pessoal de Nova Gênese, Apocalipse, mas não é meu preferido. Esse aqui ainda é mais legal, na minha opinião. E aí, gostaram? Bacana? Provavelmente tem gente que tem muito mais Alien que eu, porque a NECA lançou isso a dar com pau. Tem os aliens da Kenner, os aliens do jogo de fliperama e outros aí.
Mas tudo isso começou porque esse quadrinho chegou essa semana e fazia tempo que eu não assistia os filmes, acabei reassistindo os prequels e agora estou reassistindo os filmes, que apesar de um pouco datados, às vezes especialmente primeiro nos efeitos, ainda são legais. São os gafanhotos do espaço, hein? E depois são usados aí para militaria, né? Então, eu gosto muito desse clima espacial meio sujo, de um futuro meio merda, que parece muito para onde a gente está indo agora, né? Bom, se inscrevam aí se vocês não são inscritos. Se vocês gostaram desse vídeo, peço por favor, coloquem aí nos comentários qual o filme preferido de Aliens que vocês assistiram. Se não assistiram nada, se esse vídeo foi útil. E a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais, meus vermes. Tchau, tchau.